Agora vamos ler, meus irmãos, Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, no mesmo instante será lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram o rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa.
Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse a seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém. Meus irmãos, nós vimos no domingo anterior, fizemos a exposição do 2º capítulo, e nós sabemos muito bem o que aconteceu naquele momento, com aquele sonho perturbador que Nabucodonosor teve, e queria que os sábios da Babilônia interpretassem, dissessem que sonho era e interpretassem o sonho. E nós vimos o que Deus fez ali, usando o servo dele, Daniel. E no final do capítulo 2, nós vimos que Nabucodonosor se maravilhou diante do Deus de Daniel, não diante de Daniel. Lembrem que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego são páginas numa história maior, que é a história da redenção. Lembrem que o tema que está sendo trabalhado desde o primeiro versículo deste livro é a soberania de Deus, um Deus soberano que está no controle de todas as coisas, mesmo que as circunstâncias não pareçam, mas Deus está no controle. Foi Deus quem entregou Israel, Judá, nas mãos de Nabucodonosor, para disciplinar o seu povo. Deus é o dono da história, é o Senhor soberano, e Ele deu também a Daniel e aos seus amigos, companheiros, dons, e Daniel pôde não apenas interpretar, mas revelar aquele sonho. E Nabucodonosor chegou a dizer assim, eu vou ler para vocês o versículo 47 do 2º capítulo, que diz assim: disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Foi o capítulo 2 terminou com essa declaração do próprio Nabucodonosor, dizendo: olha, o Deus de Daniel e desses jovens é o Deus dos deuses e Senhor dos reis, inquestionável. Mas os anos se passaram e agora nós temos um outro momento na história da redenção. Agora, Daniel não está envolvido, nós não sabemos exatamente o motivo, ele não está envolvido nesse momento na história, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, sim. E os estudiosos dizem que aqui, do capítulo 2 para do capítulo 2 para o capítulo 3, pelo menos 20 anos se passaram. Então, a gente não percebe isso quando a gente... mas pelo menos 20 anos se passaram, era um outro tempo, 2 décadas pelo menos tinham se passado, e parece que esse personagem interessante aqui, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, parece que ele tem memória curta, porque ele havia reconhecido que o Deus de Daniel
e seus companheiros, era o Deus dos deuses e rei absoluto sobre tudo e sobre todos. Mas aqui o que acontece? Ele manda construir uma imagem de ouro. E aqui também eu acredito que esse rei de memória curta é também um rei abusado. Porque o sonho que Daniel havia dito e interpretado a ele era de uma estátua imensa, e a cabeça da estátua era de ouro, e o restante da estátua era de outros metais. E Daniel havia dito que o Senhor estava revelando que Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Ou seja, o reinado dele era temporário, ele ia cair logo mais. E viria o reinado medo-persa para tomar conta e ser o maior império do momento. Mas parece, meus irmãos, que Nabucodonosor se ofendeu com isso. Louvou a Deus, nossa, que Deus grande. Mas depois o tempo passou e ele disse, quer saber de uma coisa? Eu não sou só cabeça não, eu sou o corpo todo. Aí ele manda construir uma imagem de ouro gigante, toda de ouro. É isso que o texto diz no capítulo 3. Porque a impressão que nos dá é que ele quer mandar um recado para Deus. Olha, foi impressionante aquele episódio com Daniel, mas olha o meu poder, olha os conselheiros, quem sabe os sábios que os cercavam com bajulação, quem sabe diziam para ele, ó rei, tu és o filho dos deuses, todo poderoso, olha o teu reino como é imenso, tu não és só uma cabeça de ouro, tu és o ouro, o corpo todo de ouro, teu reinado é infinito, é impressionante, os deuses estão contigo. E Nabucodonosor então se enche de vaidade e manda construir essa imagem imensa, que a gente não sabe exatamente o que é, não é? Só diz que é uma imagem, a gente não sabe se era uma imagem dele ou dos deuses, mas de qualquer maneira, ele ordena que todos, e chama todos os líderes, e aqui são vários nomes que são citados, sátrapas, prefeitos, governadores, juízes e tal, que eram as autoridades do reinado. Chama todos para testemunharem, né, e para que adorassem também a imagem, se prostrassem diante dela quando ouvissem as músicas para a adoração. Um rei de memória curta, mas ao mesmo tempo um rei ousado, abusado, tentando confrontar o Senhor Todo-Poderoso. Mas o que acontece, meus irmãos? Aí entra em cena Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se prostraram. Eles não reverenciaram a imagem. Eles não adoraram a imagem e não adoraram Nabucodonosor. Fizeram pouco caso dele. Fizeram pouco caso dos deuses da Babilônia. Não quiseram saber. E é claro, os invejosos que os cercavam logo imediatamente denunciaram ele ao rei. Ó rei, tem um pessoal ali que fizeram pouco caso de ti, e até os deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. E Nabucodonosor fica furioso com aquilo e chama Sadraque, Mesaque e Abednego e dá a eles como se fosse mais uma chance. Ó, vou mandar tocar aqui novamente a banda e vocês vão adorar. E se vocês não fizerem isso, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. E o que aconteceu, meus irmãos? Eles deram uma resposta que é uma das respostas mais impressionantes, de um testemunho de fidelidade, de confiança e de amor a Deus que nós encontramos na Bíblia Sagrada. É o versículo 16, versículo 17 e o versículo 18 do 3º capítulo, que diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Quanto a isto, o quê? A pergunta que Nabucodonosor faz para eles, e é uma pergunta muito importante. A pergunta que Nabucodonosor faz no versículo 15 é a seguinte: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ou seja, quem pode livrar vocês do Deus que eu sou? Que Deus pode se comparar a mim? Porque vocês, o que vocês são? Vocês não são nada. Vocês estão esquecendo que eu trouxe vocês para cá debaixo do meu poder, que eu destruí a cidade de vocês, o templo do Deus de vocês, que eu saqueei o ouro que tinha lá. Vocês estão esquecendo quem eu sou, o poderoso do mundo,
o dono do mundo, quem pode livrar vocês das minhas mãos? Então, essa perguntinha que ele faz, que é um insulto, né? Na verdade, me dá mais força para dizer que a imagem tinha o propósito de confrontar a revelação que Daniel havia dado a ele no 2º capítulo. Eu sou o poderoso, eu sou Deus, ninguém pode contra mim, ninguém vai poder livrar vocês, Sadraque, Mesaque e Abednego, das minhas mãos. Me obedeçam, se dobrem diante da minha imagem, adorem os meus deuses, abandonem a religião de vocês, esqueçam isso. Ninguém pode livrar vocês. E eles disseram: ó rei Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. E eles continuam então dizendo: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E essa resposta que eles dão, meus irmãos, é uma resposta muito interessante e muito confrontadora, até mesmo a muita coisa que acontece, inclusive no meio evangélico hoje. Porque eles dizem assim: rei, o nosso Deus soberano pode nos livrar. Nós sabemos o que está acontecendo. Foi Ele quem nos entregou nas tuas mãos, Nabucodonosor. Foi Ele quem entregou o nosso povo nas tuas mãos. Quem entregou Jerusalém nas tuas mãos. Quem permitiu que tu destruísses tudo, saqueasses tudo. Foi Ele, o nosso Deus, o soberano Senhor da história, quem fez isso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode nos livrar, nós sabemos disso. Mas nós não sabemos se Ele quer nos livrar. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos do rei. Se Ele quiser. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele pode. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Mas veja a continuação, diz assim: se não, ou seja, se Ele não quiser, porque Ele pode, ou não pode, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer conforme a vontade dEle. E se Ele não quiser, ainda assim, nós não vamos quebrar aliança com Ele. Nós vamos servi-lo, nós seremos fiéis a Ele. Nós não vamos adorar Nabucodonosor, os deuses desta terra. Nós não abandonaremos o nosso Deus. Nós não quebraremos a lei de Deus. Sabe por quê? Foi exatamente por causa disso, por causa de idolatria, por causa de esquecer da lei de Deus que nós estamos aqui. Nossos pais erraram, pecaram contra o Senhor, se perderam em idolatria, em promiscuidade, quebraram a lei, exatamente porque nós estamos aqui na Babilônia. Nós não faremos isso de novo. Nós não vamos repetir os erros dos nossos pais. Nós não vamos nos prostrar. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas mesmo que Ele não queira, nós continuaremos fiéis a Ele. Livrando Ele ou não, continuaremos fiéis. Isso é a fé bíblica verdadeira. É a fidelidade a Deus, independente das circunstâncias. Eles não disseram assim: ó rei, nós vamos decretar, determinar que Deus vai nos livrar. Eu determino, eu repreendo o rei da Babilônia, eu repreendo. Não teve essa conversa de querer mandar em Deus, de querer determinar o que Deus deveria fazer, barganhar com Deus alguma coisa. Não, Ele pode nos livrar. Se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Se Ele também não quiser, mesmo assim nós não vamos ser infiéis com Ele. Nós decidimos ser aqui obedientes ao Senhor e não adorar falsos deuses. Não nos curvaremos diante de Ti e faremos sim pouco caso de Ti e dos Teus deuses. Essa é a palavra que eles dão. Meus irmãos, a narrativa continua e vocês viram, mostrando que ele se encheu de fúria. A Bíblia diz no versículo 19 que ele ficou transtornado e o aspecto do rosto dele mudou.
Então ele ficou furioso, mandou aumentar ainda as chamas da fornalha e mandou jogar aqueles homens lá atados. E diz o texto bíblico que a chama estava tão forte que os homens que levaram eles, atados, foram queimados, morreram. Eles jogaram os jovens lá, os homens lá, não eram mais tão jovens assim, e a chama da fornalha queimou esses homens, e morreram na hora. Mas de repente, o livramento aconteceu. Nabucodonosor, furioso, olhou e viu que alguma coisa estava muito errada ali. Ele chama os homens, espera aí, nós não jogamos 3? Nós jogamos 3, não foi? Foi, sim. E por que tem 4? E por que tem 4? E por que estão passeando lá dentro? Era para ter explodido com a intensidade da chama. Eles deviam ter gritado de horror e morrer imediatamente, sendo consumidos pela fúria da chama. Mas eu estou olhando aqui, tem 4, e a aparência dele é como um filho dos deuses, o aspecto dele é semelhante ao filho dos deuses, ou seja, ele usa a própria experiência religiosa dele para tentar descrever o que está acontecendo. Ele sabia que o quarto que estava lá era divino, com certeza. E aqui, meus irmãos, muita gente, alguns pastores, teólogos, são cautelosos aqui em afirmar a respeito dessa quarta pessoa. Mas eu não tenho cautela, eu acredito mesmo que se trata de Jesus Cristo. A gente chama isso de cristofania, ou seja, manifestações de Cristo antes de ele se encarnar, de ele se fazer carne, nascer daquela virgem. Nós chamamos isso na Bíblia de cristofania. Antes da sua encarnação, ele apareceu diversas vezes no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, e algumas vezes esse anjo do Senhor foi até adorado e aceitou a adoração, exatamente por causa disso. Ontem eu estava conversando, sexta-feira, com o pastor Arão sobre isso, e o pastor Arão disse a mesma coisa: olha, eu sempre preguei nesse texto e comigo não tem conversa, eu realmente acredito de todo o coração que é o Senhor Jesus Cristo aqui, indo em socorro daqueles homens que decidiram ser fiéis ao Senhor. Então, irmãos, o Verbo, o Filho eterno de Deus, vai àquela fornalha para socorrer os seus servos e não permite que eles sejam mortos. Aliás, vocês viram que o texto bíblico diz que quando eles saem de lá, sequer os cabelos da cabeça foram queimados, e eles não saem sequer com cheiro de fumaça, de fogo. Foi um grande livramento. Eles decidiram ser fiéis ao Senhor, não se prostrar diante dos falsos deuses deste mundo. E eles então puderam testemunhar a presença do Filho de Deus antes da sua encarnação. Que grande privilégio. Eles preferiram, então, a fornalha de fogo do que a infidelidade. E por causa da escolha deles, eles então tiveram um dos encontros mais impressionantes de todos os tempos, de toda a história, que é poder se encontrar de maneira salvífica, libertadora, com o próprio Filho de Deus indo em socorro deles. E eles, diz o texto, que eles passeavam, naquela fornalha. Um grande e poderoso livramento que eles tiveram naqueles dias. Mas é interessante, meus irmãos, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Esse livramento, Deus estava usando para trazer a memória daqueles homens e também a memória dos outros judeus que estavam ali no cativeiro da Babilônia, das promessas do Senhor. Se vocês olharem, por exemplo, eu faço questão que vocês olhem. Abram a Bíblia de vocês em Isaías, no capítulo 43, por favor. O capítulo 43 de Isaías,
no versículo 2, é uma promessa a respeito do livramento que o povo de Deus teria do cativeiro da Babilônia. E Isaías está mais ou menos 100 anos antes de Daniel e seus amigos, mais ou menos 100 anos antes de Sadraque, Mesaque e Abednego. O versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Uma promessa da parte do Senhor para o remanescente fiel que haveria de ser levado para a Babilônia. E ele prometeu que a chama não os consumiria. Mas vejam, quando avancem um pouquinho mais em Isaías e vão para o capítulo 48 do profeta Isaías, o versículos 10 e o versículo 20 de Isaías 48. Versículo 9 de Isaías 48 diz assim: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Provei vocês na fornalha da aflição. Então, nas profecias, Babilônia é comparada a uma fornalha de aflição. Nas profecias, anunciando a disciplina do Senhor, usando a Babilônia para disciplinar o povo de Deus, a própria Babilônia é chamada de fornalha da aflição. Mas quando vocês olham o versículo 20, do mesmo capítulo, nós encontramos assim: saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo, proclamai-o e elevai-o até o fim da terra e dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. O versículo 20 do mesmo capítulo 48 deixa absurdamente claro para nós que Deus estava prometendo que o remanescente fiel sairia da Babilônia, não seria exterminado. O texto está dizendo isso: saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, com voz de júbilo. Então, o profeta que havia anunciado que Deus pesaria a mão contra o povo infiel, também anunciou o livramento, dizendo: vocês vão para a fornalha, sim. A Babilônia é fornalha para vocês, mas vocês vão sair de lá, porque Deus é fiel a si mesmo, a sua aliança. E Ele vai tratar, Ele vai provar vocês. Vocês vão se arrepender dos maus caminhos. Daniel capítulo 9, nós vamos chegar lá na frente, se Deus quiser, mostra uma oração de contrição, de arrependimento. Daniel diz assim: o nosso papel aqui, sabe qual é? Não é ficar reclamando, não, é corar de vergonha. Foram nossos pés que caminharam até aqui, nossas escolhas erradas, nossa teimosia. Nós estamos nessa fornalha por nossa causa. Mas aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, entenderam isso e decidiram pela fidelidade ao Senhor. E Deus estava usando a experiência trágica deles para dar um grande livramento, para que através disso as promessas incomparáveis do Senhor, através dos profetas, pudessem vir à mente deles e de todos os outros fiéis que estavam ali. Talvez fossem poucos, mas estavam. Para que se lembrassem que da mesma forma que aqueles 3 foram lançados na fornalha para serem provados, da mesma forma todo o Israel de Deus estava na Babilônia, que era uma fornalha, sendo provados também, mas Deus não permitiria que fossem exterminados, deixados de existir, porque deles haveria de vir o Messias, o Salvador, o servo de Deus. Havia uma redenção ainda a ser feita através do filho de Davi, que viria da raiz de Davi. A redenção, o Salvador, que é Cristo. E o próprio Filho de Deus aparece ali na fornalha para livrar aqueles homens. Que impressionante isso. A história da redenção está aqui, meus irmãos, nos ensinando que Nabucodonosor não é nada.
Ele perguntou: quem pode livrar vocês de mim? E o nosso Deus Todo-Poderoso respondeu: o Filho dele foi lá livrar e confortar, não apenas aqueles 3 homens, mas todos quantos fossem fiéis. E todos receberam o recado: sejam firmes, não se vendam, não abram mão da lei de Deus, não se prostrem a esses deuses. O nosso cativeiro vai acabar, não troquem a herança de vocês. Chega, não vamos repetir os erros dos nossos pais. Precisamos aprender a grande lição. Vamos nos manter fiéis e vamos voltar para a terra prometida. Seremos restaurados. Essa era a mensagem que estava acontecendo naquele momento. Meus irmãos, pensem comigo, meus irmãos. Pensem comigo. Este mesmo Cristo que estava ali na fornalha, depois vai se encarnar. E vai nascer daquela virgem, aquela manjedoura, ser envolvido numa faixa, de maneira humilde, vai crescer, vai se tornar um homem. E com a missão, e sabe qual era a missão dele? Nos livrar da fornalha também. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que Jesus Cristo veio para nos livrar da fornalha? Porque a Bíblia, ela é muito clara em dizer, eu vou ler para vocês, escutem, Mateus capítulo 13, 41 a 43, diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então haverá o dia, aquele grande dia, em que o Deus Todo-Poderoso prestará contas com esse mundo perdido, falido. E os homens maus, escandalosos, ímpios, serão lançados na fornalha. E Cristo veio, meus irmãos, para nos resgatar, morrer por nós, pagar a nossa dívida, nos dar a vida eterna, transformar o nosso coração por obra do seu Espírito, nos regenerar, nos transformar em amigos dele, servos dele, para que o nosso destino não fosse a fornalha eterna do Senhor, mas fosse a comunhão deliciosa com Deus para sempre na eternidade. Curiosamente, o Cristo que estava ali com aqueles 3 homens, mais tarde viria para receber sobre ele a chama da ira de Deus, naquela cruz, para derramar sangue sobre nós, para expiar nossos pecados e receber toda a fúria da chama de Deus, que era nossa, que deveria vir sobre nós. Mas ele levou sobre ele o castigo que nos traz a paz. E ele recebeu, e ele não recebeu auxílio do Senhor, ele ficou ali sozinho, e ele disse: por que me desamparaste, ó Deus? Porque não podia, ele realmente, somente ele poderia ser pendurado no madeiro, ser colocado como maldito, porque estava recebendo o castigo que nos traz a paz. Somente ele. E tudo isso para nos livrar das chamas eternas do inferno, para perdoar a nossa dívida. Aquela fornalha estava anunciando a fornalha da cruz e a fornalha do juízo, o grande livramento. E nós saímos dessa totalmente ilesos. Nenhum fio de cabelo nosso foi queimado, porque Cristo levou sobre si toda a fúria da ira de Deus, para que nós pudéssemos ter paz com Deus, e verdadeira salvação e vida eterna. Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, e eu quero encerrar mostrando para vocês que nós estamos na Babilônia em certo sentido. O pecado entrou no mundo, e a igreja hoje está no mundo perdido. Estar nesse mundo é estar no mundo de falsos deuses, onde somos sempre desafiados a nos prostrar diante dos falsos deuses deste mundo, a esquecer do nosso Deus, a esquecer da lei dele. Nós somos desafiados
no tempo pós-moderno, a não crer sequer na verdade, que a verdade existe, que Deus existe. Nós somos desafiados a abandonar a nossa religião, a abraçar o ateísmo, agnosticismo e tudo mais por aí. Ataques de todos os lados, nas escolas, na faculdade, nos amigos, no trabalho, tentações, ciladas, para que nós abandonemos o caminho do Senhor, abandonemos a lei de Deus, abandonemos o nosso Deus. E nós, irmãos, precisamos ter isso em mente, porque a Bíblia Sagrada está sempre nos instruindo a fugir da idolatria. O apóstolo Paulo, quando escreve aos cristãos de Corinto, ele diz assim: fugir da idolatria, 1 Coríntios 10, 14. João, o apóstolo João, diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Exortações e exortações da parte de Deus para que a igreja peregrina nessa Babilônia louca, nessa fornalha maluca, desafiadora, a igreja se mantenha fiel e não se proste aos deuses deste tempo. E muitos deuses estão aí querendo, reclamando os nossos corações, do dinheiro, do prazer, sem freios, do sexo, da imoralidade, tantos falsos deuses que estão aí querendo que nós nos prostremos e adoremos e dediquemos nossas vidas. E esqueçamos que somos peregrinos aqui, que o tempo do nosso livramento está chegando, quando aquele que assumiu a fúria de Deus na cruz do Calvário, pagando a nossa dívida, vai voltar para nos buscar e nos levar para a pátria, para o lugar que Ele preparou para nós. Então, meus irmãos, fiquemos firmes, esperando. Olha, muitos cristãos por aí vivem em estados, em locais, países, onde há declarada perseguição política, religiosa contra eles. São provados, estão no fogo, sendo perseguidos, mártires do nosso tempo. Ainda hoje, em países, a Bíblia tem que ser contrabandeada, eles precisam se esconder para poder cultuar, adorar. Um dia desse, ouvindo um testemunho de um missionário, que eles andam quilômetros e quilômetros para encontrar alguns irmãos para fazer o culto. Eles ligam um som bem alto, para que as pessoas na rua não ouçam que eles estão orando, porque se alguém descobrir, eles podem ser presos, mortos e etc, etc. Hoje, nos nossos dias, o apóstolo Pedro escreveu para cristãos que estavam passando por muitas provações por causa da fé cristã. E vejam, eu acho, na minha opinião, parece que o apóstolo Pedro estava com Daniel 3 na mente. Quer ver? Ouçam, por favor. Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4, 12 a 14. Então não estranhem o fogo que quer provar vocês. Se mantenham fiéis. Se mantenham fiéis a Cristo. Isso vai passar. E estas provações, essas tentações, essas coisas que nos machucam, porque a Bíblia diz que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. E nós enfrentaremos oposições. Alguns cristãos mais do que outros, mas todos nós passaremos por provações nessa Babilônia infernal, que é esse mundo caído e perdido, mundo que jaz no maligno. Mas, irmãos, se mantenham fiéis. Não abram mão do Senhor, da lei do Senhor. Digam como aqueles homens: se Deus quiser me livrar, me livrará. Mas se Ele não quiser, não me prostrarei. Mesmo que Ele não queira me livrar. Ele livrou aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego foram livrados. Mas Isaías, o profeta, não. Foi cerrado ao meio. Outros foram queimados vivos. Foram perseguidos, apedrejados. Estevão, o primeiro mártir da igreja,
apedrejado, ele viu o Senhor. E nós? Nós precisamos ter isso em mente. Essa é a exortação da parte de Deus. Nós precisamos ter esse desejo de servir ao Senhor e de nos mantermos fiéis a Ele e não abandonarmos o seu caminho, a sua lei preciosa, o Deus da nossa vida, que é digno da nossa adoração, que é digno do nosso louvor e que enviou o Filho dele para enfrentar a fornalha que era nossa, por causa da nossa infidelidade. Mas nos transformou em seus amigos, seus filhos, para que nós pudéssemos ter esperança verdadeira e desfrutar da sua doce comunhão. Os que vêm da grande tribulação lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 14 a 17. Vamos orar.